tá, pessoal. Boa noite, né? Hoje é dia 11 de agosto de 22, hoje é a nossa segunda aula. Estava conversando com vocês, né? Da possibilidade de a gente fazer a prova presencial. Novamente, isso não significa que vocês terão um prejuízo, né? Se eu fizer presencial, vocês poderão fazer a prova com consulta, tá? Eu vou dar essa excepcionalidade, né? Dado que online vocês fazem com consulta, tá? Então, eu vou falar com o Celso, vou ver se tem sala, e aí pelo menos um ou dois encontros a gente vai fazer presencial, ok? Tem alguém que não é de Porto Alegre, que é de outra unidade aqui? Pode Eu só responder tenho pelo uma chat. dúvida. Fala, Bárbara. Tem lugar para estacionar lá dentro da UERGS? Eu não fui ainda. Tem lugar sobrando, guria. É a coisa mais tranquila do mundo. Ah, É tá bom. muito bom e muito seguro. Tu iria de carro, é isso? Isso, iria. Não foi ainda lá na unidade? Não, eu peguei só cadeira Ô, remota. molezinha, hein, Bárbara? E a única que eu vou fazer presencial vai começar em outubro, com a Jaciane. Na quinta? Não, na terça. Não? Não. Então, não, tem vaga sobrando, bem tranquilo. A sala é muito boa, né, Daniel? A sala não é muito boa? Sim, sim, lá é ótimo, né? A estrutura é bem boa. Não, a estrutura é muito boa mesmo. Não que não fosse lá na. Eu só peguei uma semana lá, né, lá na Bento, lá, né? Mas eu acho a estrutura aqui muito boa. E esses problemas que tem, assim, de falta disso, falta daquilo, da internet, ou sei lá o que, eu acho que é pequeno perto do que tinha. Tá evoluindo, as coisas estão evoluindo. Está evoluindo. Assim, é que também não precisa muito, né? Puxa, Uhum, pelo amor de Deus, nós estamos em pleno metade, quase metade do século XXI, né? uhum. Recurso não falta, a gente está vendo que recurso tem, né? É só um pouquinho de organização, né? Uhum. Bom, tá gravando, agora me esqueci que tá gravando. Então vamos lá. Não dá para falar muito, não, quando tá gravando. Então vamos lá. Bom, então a aula de hoje, pessoal, antes de a gente começar a falar em avaliação econômica em saúde, né, método de avaliação econômica em saúde, alguma pergunta em relação à aula anterior? Alguma dúvida, algum questionamento? A minha parte, não. Tranquilo? Então tá. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou falar, antes de entrar em métodos de avaliação, ó, esse material também tá disponível no Moodle, tá? E, claro, o que a gente está estudando? A gente está estudando uma área, né, que envolve o estudo no mercado de bens e serviços de saúde, né? A gente já falou, aula passada, né? Esse mercado é um mercado cada vez maior, né, devido às próprias características da sociedade. A sociedade hoje está envelhecida, a sociedade está demandando mais bens e serviços em saúde, mais preocupada com a saúde. Tá? E isso, claro, isso tanto na esfera pública quanto na esfera privada gera, uh, gera pressão sobre os custos, né? Pressão sobre os custos. Né? Pressão sobre os custos é muito grande. Tá? Então, o que o administrador, né, deve avaliar, deve pensar quando examina o mercado de bens e serviços de saúde? De que forma eu posso garantir, né, uma gestão eficiente de recursos, ou seja, minimizar custos, sem prejuízo, evidentemente, da quantidade e da qualidade de serviços públicos, seja ele na esfera privada, né, seja ele na esfera pública. Tá? Aliás, não sei se vocês viram, faz uns 2 meses atrás, teve uma discussão, até vou interromper aqui, ó, vou mostrar para ver se eu tenho aqui a outra lâmina interessante. Ó, só um pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Ó, acho que vou
compartilhar com vocês aqui. Estou compartilhando. Estão enxergando já? Sim. Sim. Então, o que é? Né? Essa é uma capa antiga, mas mostra, né, a preocupação do quê? Dos custos da saúde, né? Dos custos que a saúde cada vez mais impõe, seja sobre o orçamento público, né? Seja sobre o orçamento das famílias, né? E os planos de saúde. Então, olha aqui, né? A gente já viu isso, né? Necessidades ilimitadas, recursos finitos, não infinitos, e custos crescentes, né? Então, diante dessa realidade, tu tem aquilo que o professor falou agora há pouco, né? A ideia de maximizar a eficiência no uso dos recursos de saúde. Que mais aqui? Tá? A gente também já falei isso, né? Por que estudar a economia da saúde? Por que estudar a avaliação econômica de saúde? Justamente porque as dimensões da área da saúde estão ficando cada vez maior, né? E aquilo que eu falo para vocês, qual é a grande questão? Não sei se eu tenho esse gráfico aqui, um gráfico muito interessante, ver se eu acho. Não está aqui, está no outro. Eu acho. Não está aqui, está em outra lâmina. Mas assim, vou ver se eu consigo abrir uma lâmina para mostrar para vocês. Vou criar uma nova lâmina, tá? Vou mostrar para vocês. Novo slide. Ok. Então, tá aqui o novo slide. Vou cortar aqui, ó. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho a seguinte situação. Se eu pensar em termos de evolução, tá? Essas horas tá no quadro negro, facilita a minha vida. Eu sou meio maneta nessas coisas aqui. Se a gente pensar assim, em termos de aumento da expectativa de vida, tá? Estão entendendo aqui? Ó, o que eu... apagar de novo. O computador não está... Vamos de novo. Tá? Inserir. Tá? O que acontece? Tá? Aqui o aumento da expectativa de vida. No início, pessoal, lá no final do século XIX, início do século XX, a expectativa de vida era muito baixa. Como a expectativa de vida era muito baixa, qualquer programa de saúde, qualquer política pública de saúde, né, uma política de combate à poliomielite, combate à difteria, né, doenças relacionadas, por exemplo, à água não tratada, né, combate a doenças como a malária, a tuberculose, né, doença de Chagas, doenças, a própria gripe, né, a presença do antibiótico. O antibiótico, pessoal, não tem muito mais de 100 anos, nem sei se tem 100 anos. Vocês sabem quem inventou a penicilina, né? Sabem quem inventou? Não me lembro. Sabin? Não. Não é Fleming? Fleming, isso. Fleming, né? Quem tiver internet aí, boa, descobre o ano que foi inventada a penicilina. Alguém tem essa informação ou não? Isso aí foi entre as guerras. 1928. Valeu, Ana. Então, foi entre as 28 inventado.
até tu ter a difusão da tecnologia, a gente falou isso ali ano passado, aula passada, né? Isso aí demora. Assim, o uso em larga escala da penicilina foi, principalmente ali a partir da década de 40, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Imagina o seguinte, uma criança que pegava pneumonia com 2, 3, 4 anos de idade. O desespero que era na família. A chance de a criança vir a falecer em função da pneumonia. Não tinha exatamente nenhum tipo de recurso suficiente para socorrer essa criança. O mesmo vale para adultos, né? Adultos fragilizados, pessoas mais idosas. Então, assim, qualquer o avanço da medicina, né, políticas públicas, né, de combate a doenças infecto-contagiosas, tudo isso ajudou o quê? A aumentar rapidamente a expectativa de vida sem, aqui vou mostrar para você, sem elevar de forma significativa os custos. Tá? Os custos cresciam, mas cresciam a uma taxa relativamente baixa. O que aconteceu à medida em que a população começou a ficar mais velha? Mudou a situação, mudou a característica do tratamento das doenças. Né? Cada vez mais essas doenças exigiam o quê? Exigiam recursos maiores, uma estrutura, né, hospitalar maior, equipamentos de suporte à vida, e o aumento da expectativa de vida foi cada vez menor. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? No Japão, a expectativa de vida média do japonês é 82 anos. Tá? Significa o quê? Significa que uma mulher japonesa vive, em média, 85, 86 anos. E o homem em torno de 79, 80 anos. Imagina o seguinte, para prorrogar, para aumentar um pouco a expectativa de vida dessa mulher que tem uma expectativa média de vida de 85, 86 anos. Será que é fácil, dada a biologia, pessoal? O que vocês acham? Não, né? Não, né? A biologia age, né? Então, o que tu tem? A expectativa de vida, cresce a taxas cada vez menores, né? Devido à nossa biologia. Nós somos seres finitos, né? Nós não temos vida infinita, nós não somos imortais. Né? E, em contrapartida, para tu aumentar um pouquinho a expectativa de vida, tu vai ter que aumentar muito os custos. Entenderam o drama que é para um administrador, para um gestor em saúde hoje em dia? Tá claro? Sim, sim. Sim. Esse é o grande desafio, né? Tu tem expectativa de vida decrescente e custos crescentes. Tá? Olha aqui, já que eu estou com essa lâmina aqui, vou mostrar para vocês, a discussão que teve agora, acho que foi junho ou julho. Aqui. O rol de procedimentos. Não sei se vocês viram um debate que teve, inclusive foi para o Congresso, foi para o Supremo, né, sobre o rol de procedimentos. O que é o rol de procedimentos? O rol de procedimentos é o rol na qual os planos de saúde, né, Unimed, Amil, Golden Cross e outros planos de saúde, né, se comprometem, né, a atender pacientes, a fazer a cobertura no atendimento a esses pacientes. O que aconteceu? Né? Houve uma revisão do rol de procedimento, não sei se vocês viram a questão do autismo. Você lembra da discussão ou não? Sim, eu estava acompanhando isso aí. Tá? A redução Por quê? Porque dentro desse rol de procedimentos tinha... E estou falando de alguém aqui que tem sobrinho autista, tá? E autista num grau elevado, tá? Autismo num grau elevado. E os planos de saúde
tinha uma cobertura, davam uma série de sessões de fisioterapia, qual é o termo correto? Uma terapia ocupacional, tinha até aquela terapia com cavalos, né? Eco, né? Ecoterapia. Ecoterapia. E houve o corte Aliás, desculpa, é equinoterapia. Equino, né? É. Eco é outra coisa. Equino terapia. Olha aqui, em 2002 entrou em vigor a nova versão do rol de procedimentos. A partir dessa data, todos os planos regulados pela Agência Nacional de Saúde deverão cumprir uma normativa que amplia a lista ampliou em 2012. Tá? Nessa atualização foi incluída a cobertura para cerca de 60 procedimentos. Tá? Então, aumentou o número de consultas de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, mas tudo isso é um custo, né, pessoal? Tá? Isso gerou o quê? Gerou um problema, né, na área dos planos de saúde, né? Os planos de saúde começaram a ficar muito caros. E aí, uma parcela da população, principalmente com a recessão, a partir de 2014, 2015, tá? Deixou de pagar o plano. Tá? Simplesmente deixou de pagar o plano de saúde. E aí, o que aconteceu? À medida que tu tira um percentual de pessoas que muitas vezes não demandam tanto serviço de saúde, a mãe do autista não vai sair do plano, concorda? Mesmo que aumente o plano. Sim, ela não vai sair, concordo. Ela sabe que é importante para o filho dela, né? E aí entra um drama, né? Tu gera um desequilíbrio no mercado, né? Nesse mercado, né? Tu pressiona muito os custos, diminui, tu expulsa, entre aspas, né? Expulsa, digamos, aqueles que demandam menos bem em serviço de saúde, e fica onde? Fica geralmente aqueles que têm mais demanda, que têm mais realmente necessidade para receber esse serviço. Isso gerou um desequilíbrio. E aí o que aconteceu? Houve uma mudança, né? O que vai mudar na cobertura dos planos? Claro que aqui está tendo uma discussão no Congresso, né? A operadora não será obrigada a arcar com um tratamento que não consta no rol da ANS, caso exista para a cura do paciente outro procedimento eficaz e seguro já incorporado ao rol. Isso era outra questão. Muitas vezes tu judicializava, né? E a mãe, o pai, a família, muitas vezes demandavam um serviço, o médico dizia que era um pouco melhor, que seria mais eficiente, que daria melhor resultado para o paciente. Claro que isso implica, novamente, em aumento dos custos. Então, houve uma discussão, isso em junho, né? E isso foi para o Supremo, né? E agora o debate está no Congresso Nacional, acho que está no Senado, essa discussão do novo rol de procedimentos. Aqui, o que acontece se não houver substituto para o procedimento que precise e não tem cobertura? A decisão prevê que pode haver, a título excepcional, cobertura do tratamento de carga. Então, tem tudo aqui uma discussão, né? Mas isso é o quê? Né? O Supremo Tribunal de Justiça, né, discutiu em junho, né, uma mudança na jurisprudência, né, que vinha sendo aplicada por parte dos tribunais dos países, do país, né, e a tal lista de procedimento passa a ser taxativa, ou seja, os planos não são obrigados a cobrir procedimentos, tratamentos, terapias, cirurgias que não constem no que está determinado pela Agência Nacional de Saúde suplementar. Então, no entanto, essa decisão não obriga as demais instâncias, assim por diante. Ou seja, essa é uma discussão que cada vez mais vai entrar tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Que é justamente reduzir custos, né? Fazer uma gestão mais eficiente de recursos, dos custos, sem, evidentemente, determinar prejuízo, né? Seja para o detentor do plano de saúde, seja para o usuário do sistema público de saúde. Na prática, segundo especialistas, o novo rol
é limitada e deixa de completar vários tratamentos importantes. Imunoterapia para câncer, né? Bomba de morfina para doenças ósseas, cirurgias com técnica de robótica, né? Análise do comportamento aplicado, né? Para autismo e paralisia, um tipo de tratamento, né? Integração sensorial para crianças autistas ou com paralisia cerebral. Então, é uma discussão pesada, é uma discussão difícil, né? Mas que se faz necessária. Né? Eu sei que é duro, mas é necessário uma discussão madura sobre isso. Né? Porque muitas vezes a gente acha que resolve seguindo um caminho, mas, na verdade, ao seguir esse caminho, ao invés de resolver, tu tem um problema ainda maior lá na frente. Então, isso aqui é importante. Ó, além disso, a ANS limita o número de sessões de algumas terapias para pessoas com autismo e vários tipos de deficiência. Muitos pacientes precisam de um número maior de sessões do que as estipuladas, ó, novamente. Aí entra um critério subjetivo, né? É claro que uma mãe, um pai vai querer, evidentemente, o melhor para o filho, né? Seja ele autista, seja ele com problemas cerebrais, paralisia cerebral, né? Vai querer um número maior de sessões possíveis, o melhor acompanhamento possível. Mas, novamente, isso gera um custo, né? Gera um problema, né? de mau funcionamento do mercado de plano de saúde, porque na medida que tu repassa esse custo para o valor do seguro, né, do prêmio do seguro, isso pode implicar, né, em desequilíbrio, né? Aqueles que se sentem, de certa forma, prejudicados, porque não demandam tanto serviço e pagam um valor cada vez mais alto, podem sair. No momento que esses saem, gera um grande desequilíbrio na relação, na proporção entre pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis, ou pessoas que demandam muito serviço de saúde e pessoas que pouco demandam serviço de saúde. Entenderam o que o professor está falando? Sim. Está claro? Sim, sim. Agora é interessante que eu nunca imaginei que eu fosse ter essa discussão contigo, eu nunca imaginei que essa disciplina fosse abordar isso, até porque eu também não sabia que a gente ia ter, que eu ia me matricular na tua disciplina, mas eu acompanhei um pouco esse caso, acompanho um pouco, assim, porque eu escuto rádio de manhã cedo, assim, as notícias, né, essa questão do autismo apareceu lá, e tu disse que é uma discussão pesada e é pertinente, e é bom a gente discutir isso em sala de aula, porque tu vai isso para um ambiente da rádio, vamos dizer assim, né, das notícias, né, a gente tende a puxar a brasa para o nosso sardinha, mas na realidade é uma questão social muito complexa, né, Ricardo? O que eu estou querendo dizer é que realmente não é nada fácil, mas é muito importante se discutir isso. Né? Não é fácil de discutir pois é. Retirar de uma família, né, o melhor tratamento, né, pois então, exato. possível para uma pessoa que pode vir a ter uma melhora na questão, por exemplo, uma criança autista pode ter um melhor desempenho no futuro, né? Então é uma discussão pesada, né? Mas também ela é necessária porque realmente, né, se tu não tiver um mínimo controle dos gastos, se tu não medir a relação custo-benefício, quanto que implica, quanto que vai aumentar no custo e o quanto que esse benefício vai ser efetivo para o paciente, né? Aí realmente aí tu não está sendo um bom administrador. Exato. Quem é que falou aí? A Helena? Não, quem estava falando era só eu. Não, mas eu concordo, Ricardo. O que eu quero te dizer é que é normal a gente tomar um partido assim, meio que pelo intestino e não pela razão e não pela economia. É isso que eu quero te dizer. É importante a gente estar discutindo isso, a gente analisar isso para, na hora de sermos profissionais, a gente também tentar ver todos os lados. Né? É só um comentário. Eu poderia só falar, não, porque as operadoras são insensíveis, porque as operadoras são, né, obtêm lucros extraordinários, não querem prestar um serviço. Olha, quem tem que fazer isso, quem tem que avaliar isso, né, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, através de auditorias, através de
né, do controle, né, da contabilidade dessas empresas, né? E agora, como falei, né, no momento que tem mercado de saúde suplementar, tu tem que considerar, né, o bom funcionamento dele. E o bom funcionamento dele muitas vezes implica, né, em certas atitudes, em certas ações, né, certas estratégias para garantir que ele continue funcionando de forma eficiente. Tá? Eu vou confessar para vocês, né? Eu tenho, por exemplo, Saúde e Paz. Tá? Eu tenho IP, né? Eu sou funcionário público e tenho Saúde e Paz. Durante a pandemia, ele aumentou absurdamente o valor de Saúde e Paz. Eu sei por que aumentou absurdamente o valor de Saúde e Paz. Diminuiu, as pessoas demandaram muito menos serviço de saúde, né? As pessoas ficaram mais em casa, diminuíram, por exemplo, a demanda por serviços, principalmente odontológicos, né? E tudo isso, né, e outros tipos de serviços, né, com medo né, a questão de tratamento preventivo, tá? Então, tudo isso gerou o quê? Além disso, uma queda da renda, né? As pessoas tiveram uma queda da renda, houve um aumento da inflação, principalmente naquele período de 2021 e até agora no início de 22, né? Então, o plano de saúde perdeu muitos segurados. Né? E isso implicou o quê? A necessidade de manter o serviço, porque é uma obrigação legal, né? Um contrato a ser cumprido, né? E um repasse sobre aqueles que ficaram no plano. E eu senti muito, eu discuti, inclusive, se não era hora de sair do plano. Em função da pandemia, do medo, da Covid, né? Eu optei por cortar outros gastos, né? E continuar com o plano, mas pesado o plano. E eu sou um cara que demanda pouco, ainda bem, né? Tem serviços do plano de saúde. Ok? Podemos continuar? Sim, sim. Então, esse material também, que eu estou passando para vocês, também está como é que se diz? No muro. Tá? Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui a outra lâmina que eu estava apresentando. Então, antes de entrar no método de avaliação econômica, né, eu estou aqui mostrando para vocês o quê? Estou mostrando para vocês a importância aqui do estudo dessa área da economia da saúde, da avaliação econômica em saúde. Tá? E principalmente quando a gente estuda a economia da saúde, né, estuda a avaliação econômica de saúde, a gente tem que pensar em custo. Né? Todos vocês já fizeram a disciplina de contabilidade de custos? Bárbara? Sim. Sim. Daniel? Sim. Ana? Tá? E o que vocês viram em contabilidade de custos? Basicamente, vocês pegaram lá, fizeram uma classificação do que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo direto, o que é custo indireto. Aí pegaram o custo indireto, fizeram os critérios de rateio, né? Critérios de rateio mais simples, por departamento, depois critérios de rateio pelo método ABC, não foi isso? Uhum. Sim. Basicamente foi isso que vocês estudaram. Quando eu dava aula, era mais ou menos isso que eu passava. Eu falava dos conceitos, o que é um custo, o que é uma despesa, o que é uma perda, né? Falava de definir o que era custo fixo, o que era custo variável, custo semifixo, custo semivariável, tá? Falava de custos diretos, o que são custos diretos, custos indiretos, tá? E a partir daí utilizava lá, não me lembro o livro que eu utilizava, um manual grande, faz tempo que eu não dou, desde que a Adriana entrou no curso, eu não direcionei mais essa cadeira. Qual é o livro que ela usa? Bah, professora, não me lembro.
Vai, eu não lembro. Eu fiz custos em 2019, eu não lembro. Ela usava um livro, sim, mas eu não lembro qual Era um que era. manualzão eu usava, eu não me lembro agora qual era, mas era o referência. Não me lembro exatamente o livro que eu usava, mas era um baita no manual. E justamente isso. Então, já que vocês já estudaram cursos, é uma revisão bem rápida, tá? Cursos em saúde também, tu tem cursos diretos, tá? Médicos e não médicos, tá? Então, por exemplo, cursos diretos, né? Quando a gente fala em curso de saúde, a gente fala em cursos relativos, né? A serviços, a bens, serviços, cuidados médicos, né? Desenvolvidos para prevenir, detectar, tratar uma doença, né? Como, por exemplo, os honorários profissionais, né? É um custo direto, né? O medicamento é um custo direto, né? A UTI, né? O serviço de UTI, né? O atendimento UTI é um custo direto. Exames de diagnóstico é um custo direto, tá? Mas tu também tem os custos diretos não médicos, né? Também são decorrentes da doença, né? Resultantes do processo de adoecimento, né? Mas não envolve serviço médico. Por exemplo, quando tu está internado, quando tu tem uma baixa hospitalar, tu tem custo de alimentação. Quando tu está fazendo tratamento, por exemplo, um tratamento fisioterápico, um tratamento fonoaudiólogo, sei lá, uma terapia para problemas, né, sei lá, de depressão, né, tu tem gasto de transporte, né, muitas vezes a pessoa vai lá sai do interior e vem para Porto Alegre, a família se desloca, né, por exemplo, crianças com câncer, né, a família se desloca para acompanhar o tratamento da criança. Por exemplo, adaptações do lar, né, as pessoas, muitas vezes, em função da doença, né, osteosporose, é isso? Osteoporose. Agora me fugiu a palavra certa. Né, tu tem adaptação, tu tem que botar para a pessoa idosa, tu tem que botar, por exemplo, né, como é que se diz? Equipamentos, né, para que a pessoa possa ir no banheiro sozinha, para que a pessoa possa tomar banho sozinha, né, que a pessoa possa se deslocar, por exemplo, se a pessoa tem dificuldade de mobilidade ou tem paralisia, né? Então, tudo isso são questões que afetam os custos, né? Mas são classificadas como custos diretos não médicos. Então, está aqui, ó, os custos diretos médicos, eu falei para você, medicamentos, testes, hospitalizações, visitas clínicas, né? E os não médicos, né? Assistência não médica relacionada à condição, serviços de arrumação, serviço de hotelaria para o paciente familiar, serviço de cuidado para a criança do paciente, custo de deslocamento para receber assistência de saúde, por aí vai. Outra classificação interessante é entre a diferença entre custo direto e custo indireto, tá? Quando vocês estudaram contabilidade de custos, tá? O custo indireto é aquele custo rateado, aquele custo da energia elétrica que serve para produzir vários produtos, aí tem que fazer o rateio ali do uso daquela energia elétrica para os produtos que são, né, desenvolvidos pela empresa ou serviços, né? Aqui não, né? Custos indiretos estão associados a quê? Estão associados à questão da perda da produtividade do paciente, tá? Então vamos supor, tá? Tem uma doença chamada LER. Vocês sabem que doença é essa ou não? Lesões por esforços repetitivos. Exatamente. Né? É uma doença que gera né, perda de produtividade, a ausência do trabalho, né? A própria questão da depressão, né? É uma doença complicada, né? Que muitas vezes faz a pessoa passar por períodos agudos de enfermidade, né? E que impedem a pessoa de trabalhar, tá? Né? O tratamento quimioterápico, de
câncer, né? Uma infinidade de doenças, né, que diminuem a produtividade, né, diminuem a capacidade funcional do indivíduo. E isso, na área da saúde, nós chamamos de custos indiretos, ou custos decorrentes da perda de produtividade. Né? E tem como medir isso, né? Por exemplo, custos decorrentes, por exemplo, de sequelas, né, de acidentes de trânsito, de acidentes de trabalho, tá? Então, e essa perda de produtividade, ela impacta, né? Por exemplo, no Brasil, pessoal, nós temos um problema muito sério, né? Principalmente na questão da violência urbana, né? A morte prematura de jovens, homens, mulheres, né? Que morrem devido à violência, né? Violência nas grandes cidades. Geralmente são jovens envolvidos no mercado de drogas, no mercado em roubos, em furtos, né? E que se envolvem em quadrilhas, em grupos de delinquentes, e que tem uma expectativa de vida bem baixa, né? Então, tu tem uma perda da mão de obra, né? Uma perda precoce dessa mão de obra, né? E, consequentemente, isso impacta sobre a economia do país, né? Acidente de trânsito no Brasil também é outro fator importante, né? Principalmente acidente de moto, né? O número de jovens que morrem porque ficam sequelados em função do acidente de moto, a perda de membros, a paralisia, né? Ele bate a cabeça, o jovem fica, né, com paralisia, né? Então, tudo isso impacta o quê? Tudo impacta na produtividade. Tudo isso pode ser medido através dos chamados custos indiretos em saúde. Está claro ou não? Sim, sim. A outra classificação interessante é os chamados custos intangíveis. Tá? Aqui é interessante, porque nessa cadeira a gente vai discutir como medir esses custos. Tá? Como medir a dor, o sofrimento, né? A depressão, a ansiedade. Né? No momento que tu tem, por exemplo, né, uma dor, eu sempre digo, a pior coisa do mundo, para mim, é a febre. Toda vez que eu fico, e agora em função da Covid, aí eu fiquei, na última Covid, aí me deu uma febre alta durante uns 3 dias. E eu sou muito da febre. É a pior coisa do mundo. Cada hora com febre parece que é uma eternidade. Concordam ou não concordam? Sim. É horrível, sabe? O negócio, né, te arrebenta. Tu não consegue sair da cama, tu não consegue te levantar para ir no banheiro, sabe? É uma das coisas mais chatas que tem, né? E tem outro tipo de dor, né? Tem uma dor lombar, né? Uma dor nas costas, uma dor em função de reumatismo, né? Uma série de custos associados à dor, ao sofrimento, na perda de pessoas importantes, pessoas amadas, né? A depressão, né? Novamente, a questão da depressão, na pandemia foi muito complicada a questão da depressão, principalmente entre jovens, né? Adolescentes sofreram muito com a pandemia, e principalmente as meninas, né? Eu percebi isso, né? Sofreram muito, porque precisa, né, do convívio social, do convívio com pessoas, né? Aumentou muito, por exemplo, o número de terapias, né? Então, os chamados custos intangíveis. É difícil de medir? É, mas há técnicas, há instrumentos, né, há ferramentas, nós vamos ver algumas nesse curso aqui, para medir os custos intangíveis. Aqui os custos. Outro custo importante também, né, que também é muito utilizado na área de economia da saúde, na área de avaliação econômica em saúde, que é o chamado custo de oportunidade, né? Tem custos associados às oportunidades deixados de lado, né, caso a empresa, cada pessoa não empregue seus recursos de maneira mais rentável. Tá, esse aqui é um conceito mais geral, vamos ver se a gente tem um conceito mais específico de custo de oportunidade. Eu vejo aqui na área da saúde. Está aqui. Né? O que é o custo de oportunidade? Reflete o volume de recursos usados, sejam humanos, materiais e monetários. Admitindo que existam 2 programas de saúde, né?
um programa A e um programa B, e que tem que focar, tem que escolher determinado programa, né? O custo de oportunidade de escolher o programa A é o resultado que tu deixa de ter ao não executar o programa B. Né? Então, esse é o custo de oportunidade. Né? Por exemplo, vamos supor que tu tem uma política de mamografia, tá? Acompanhamento do câncer de mama da mulher, né? Realização de mamografias. Tá? Tem duas possibilidades. Tá? Começar a fazer o diagnóstico, o exame de mamografia preventiva para a mulher a partir dos 35 anos ou a partir dos 45 anos. Se tu fizer a partir dos 35 anos, tu vai ter um custo maior, né? O número de mulheres, né? Tu vai começar mais cedo a fazer o exame de mamografia, né? Só que tu vai salvar gente. Provavelmente tu vai salvar aquelas mulheres que têm predisposição genética para ter o câncer de mama, né? Tem um histórico familiar muito grande, tá? Então, né, tu vai salvar um número pequeno, mas vai salvar um número de mulheres que viriam a falecer porque não teriam a cobertura desse exame, né? Desse acompanhamento até os 45 anos. Né? Porém, né, se tu escolher implementar esse programa para mulheres a partir de 35 anos, vai ter um problema. Né? Provavelmente vai faltar recursos para outros programas, né? Programa de combate ao tabagismo, o programa de controle sei lá, né, de controle de drogas, assim por diante. Então, a sociedade faz escolhas, né? E esse custo de oportunidade justamente é o custo da escolha. Custo de oportunidade é o custo de escolher. Quando tu escolhe alguma coisa, perde em outra coisa. Mas, a vida é assim, né? Quando a gente escolhe, por exemplo, não estudar para uma prova ou não fazer um curso, né? Vou optar por lazer, não tem problema nenhum, né? É uma escolha. Mas tu tem um prejuízo, talvez futuro, no teu rendimento, no teu ganho, na tua possibilidade de obter um emprego melhor. Ok? Entendido o que é o custo de oportunidade? Uhum. Sim. Tá. A gente falou aqui de custo de oportunidade, estamos falando de custos. Custos indiretos já falamos. E também já falamos, isso aqui tudo está disponível para você no Moodle. Vários trabalhos, eu poderia passar, para quem tem interesse nessa área, tem inúmeros trabalhos, tá? Sobre custos em saúde, medição de custos em saúde, custos tangíveis, custos intangíveis, ó. A gente falou aqui que são chamados custos não mensuráveis. Na verdade, não são não mensuráveis, né? São de difícil mensuração, né? E aqui um outro custo, né? O custo social versus custo privado. Que custo da doença. Isso aqui, ó, cost of illness, né? O custo da doença. Isso é uma outra área maravilhosa para quem quer trabalhar com administrador, com uma administração, para quem quer trabalhar, por exemplo, fazer um TCC, dispõe a orientar. Tem uma aluna que está fazendo um TCC sobre custo da doença. A aluna Esther, conhecem? Alguém conhece a Esther? A que tem a carioca? Carioca. Sim, conhecemos. A gente tem aula com ela na terça-feira. A carioca, eu acho que ela está estudando para medicina, inclusive, né? E a carioca é o seguinte, professor, quero fazer nessa área de custo, nessa área de economia da saúde. Eu disse, Esther, está caindo de madura, Esther. Vamos falar sobre epidemia da obesidade. Tá? Ou seja, até que ponto esse problema grave, essa epidemia, né? Que é um problema, né? Apesar de todo o problema da fome no Brasil, da desigualdade social no Brasil,
nós temos um número cada vez maior de pessoas obesas no Brasil. Concordam ou não? Sim. Sim. Né? E tu tem uma série de comorbidades associadas à obesidade, né? Taxa de glicose mais alta, diabetes tipo 2, hipertensão, né? Como é que é? Colesterol alto. Isquemia, né? Problema de isquemia, problema de derrames, uma infinidade de problemas, né? Tromboses, né? A Covid mostrou isso, né? Pessoas que tinham um excesso de peso, né? Acentuado, sofreram muito com a Covid, tá? E aí, justamente, qual é a proposta de estudar o custo da doença? É medir o custo. Qual é o impacto dessa doença, por exemplo, sobre o sistema público de saúde? Quanto que isso impacta sobre o orçamento de saúde, por exemplo, a obesidade? O quanto que ela abrevia a entrada desse indivíduo na alta complexidade. No momento que tu abrevia, né, esses indivíduos, indivíduo não obeso, que ingressaria em média na alta complexidade a partir de 60, 65 anos, em média, né? Significa que todo mundo vai entrar nessa idade, 65 anos, o indivíduo obeso já com 50 anos muitas vezes demanda serviços de alta complexidade. E a gente sabe, né, que alta complexidade é muito cara. Né? Toda vez que tu precisa hospitalizar, precisa baixar um paciente, precisa fazer toda uma terapia intensiva com esse paciente, tá? Tem um custo elevado. Tá? E isso impacta sobre o orçamento do sistema público de saúde, isso impacta sobre o plano de saúde. Também o plano de saúde, o que eles fazem muitas vezes? Eles estimulam as pessoas, né, a ter uma vida mais saudável. Né? Então, por exemplo, estimulam as pessoas, dão um desconto para que as pessoas possam ir em academias, possam ir a fazer atividades, né, que redundem em queima de caloria, né, de forma a evitar o aumento do peso. Né? Mas podia ser feito mais, né? O governo podia fazer mais. O governo, por exemplo, podia fazer uma cesta básica de alimentos saudáveis mais baratos, do que, por exemplo, alimentos processados. Né? É como eu digo sempre, para um professor, o gasto calórico é baixo. Estou aqui eu sentado dando aula para vocês. Eu não vou gastar muita caloria dando aula. Agora, tu imagina um pedreiro trabalhando de sol a sol. O gasto calórico dele é elevado, concorda? Sim. Sim, sim. Esse cara precisa se alimentar. Aí eu pergunto para vocês, tá? Se ele comprar um pacote de bolacha recheada, ele vai ter caloria ali para aguentar ali, quebrar pedra, trabalhar ali na construção civil, pegar aquela britadeira, né? Quantas calorias tem um pacote de bolacha aí recheado? Você tem ideia ou não? Eu não tenho ideia. Mas não é pouco, né? Não, não é pouco. Ele precisa, né? Precisa de caloria, né? Agora, tu imagina o seguinte, tu substituir esse pacote de bolacha, quanto é que custa um pacote de bolacha? 2 pila, tu compra, não compra? Acho que sim, um pouco mais, um pouco menos. 2,50, 2, por aí. Então, assim, agora tu imagina se tu for comprar alimento saudável, né? Se tu for comprar uma fruta, se tu for comprar claro, bem, a banana ainda é barata, mas né, um ou outro tipo de alimento um pouco mais saudável, um pão integral, um sanduíche integral, né, para substituir esse alimento mais pobre, né, em nutrientes e mais rico em porcaria. Né? Aí entra no papel do governo. Será que o governo não deveria diminuir a carga tributária sobre alimentos mais saudáveis, né, de forma a incentivar as pessoas, né, a comer, né? Porque muitas pessoas evitam, inclusive, ou não podem, gostariam de se alimentar melhor, mas não podem ter esse tipo de alimentação justamente devido ao custo associado a esse tipo de produto. Isso é política pública em saúde. Isso aí é discutir custos da doença.
Entendido? Tá claro isso? Sim, sim. Tá. Então, essa área também é muito interessante para quem quer estudar avaliação econômica, para quem quer estudar economia da saúde, custo da diabetes, o custo, por exemplo, do acidente de trânsito, tá? O custo do feminicídio, para quem estudar o problema das mulheres, né? O custo dar outro exemplo, de acidente de trabalho. Tá? Então, há uma série de questões que tu pode mensurar a carga econômica de uma doença, né, que impõe sobre a sociedade. Essa é uma área muito legal, né, que o administrador pode pensar. E aí tu pode utilizar toda aquela metodologia de custos que tu aprendeu ali em contabilidade de custos e por aí vai. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos começar a falar de métodos de avaliação econômica. Ô, Ricardo, só um comentário, mais um meu aqui, das minhas introspecções aqui. Confesso que eu não tinha ideia que se fosse possível medir esse tipo de coisa. É porque eu não sou da área, né? Eu fico impressionado tu tá falando isso para nós assim que bacana que é isso aí, cara. Que bacana que é saber Sim, que é possível. pessoal, a área de economia e saúde, a área de avaliação econômica é uma área muito rica, entendeu? Porque tu está discutindo, na verdade, política pública. Eu vou dar outro exemplo, né? já que a gente está falando de custo, que uma boa alimentação é fundamental, né? Para as pessoas serem mais saudáveis e reduzirem, por exemplo, a pressão sobre custos do sistema público de saúde. O que alguns países fazem? Tá? Por exemplo, o Japão, tu não tem ali antes da atividade, antes do começo do trabalho, tu não tem uma atividade de exercício, de ginástica no pátio da empresa. Vocês nunca viram isso? Vi falar, sim. Laboral. É uma atividade laboral, exatamente. Uma atividade laboral. Na França, por exemplo, né, tem uma legislação que determina, né, que tu possa, que as empresas, né, sejam estimuladas a montar uma cozinha, a montar uma estrutura dentro da empresa para que as pessoas possam aquecer o seu alimento, para que as pessoas possam cortar o seu alimento, né? Muitas vezes tu vai comer uma cenoura, tem que lavar a cenoura, né? Tu tem que cozinhar a cenoura, né? Tem que passar. Eu, por exemplo, não consigo comer alface pura, eu preciso passar um azeite, colocar um vinagre, assim por diante. Ou seja, a pessoa tem que ter uma estrutura, né? Porque o alimento não processado, muitas vezes, tem que descascar uma laranja, uma pera, uma mamão, né? Não é a mesma coisa que pegar um saco de bolacha sentado na tua sala de escritório e comer o saco de bolacha, o salgadinho, chips, né? E uma Coca-Cola zero, uma Coca-Cola, né? Evidentemente, um suco de laranja, tu tem que ter uma estrutura para transformar aquela laranja em um suco, né? E ao invés de tomar uma Coca-Cola, tu tomar um suco de laranja que é mais saudável. Entenderam? Isso é política pública. Sim, Né? sim. O governo tem que estimular isso. E o governo também tem que mudar os preços relativos dos produtos, né? Tornar os produtos mais saudáveis e mais baratos e os produtos não saudáveis, produtos processados, mais caros, para que as pessoas mudem as suas escolhas, para que crie incentivos econômicos para que as pessoas mudem suas escolhas. Entenderam? Não é fácil, né? O alimento processado, em geral, ele gera dependência química, né? O teu organismo, o teu cérebro processa, pá, isso aqui é bom, quero comer isso aqui. Aí tu começa a comer pizza, começa a comer sorvete, começa a comer chocolate, e por aí vai, né? E aí tu vai gerando todos os problemas da população. Não, eu sou contra essa ideia de impedir as pessoas. Não vai ter mais sorvete. Como teve lá uma deputada, eu acho que era do PSOL, não importa se é do PSOL, do Bolsonaro, não interessa, mas o interessa é o que ela fez. Ela queria proibir o sal
nas mesas de restaurante. Poxa, eu comecei a pensar, pô, a intenção da mulher era boa, entendeu? Da vereadora, né? Aqui de Porto Alegre era boa. Só que, será que o melhor caminho é esse? O que vocês acham? Que não. Até porque o sal está embutido em muitos alimentos industrializados, né? Então, Sabe? Aí tu vai querer estabelecer, tu vai querer, através de uma lei, através de uma regra, tu vai querer dizer, não, se eu posso não comer sal, né? Eu até cuido um pouco do sal, né? Mas né, eu vejo, né, adolescente, vejo meu sobrinho, por exemplo, com 20 e poucos anos, ele pega ali o saleiro e começa a colocar sal na batatinha frita. Não sei se vocês já viram isso. Tem gente que faz isso, não faz? Sim, Né? Então, e como? oi? Sim, e como tem gente que gosta de um sal. Nossa Sal, né? Senhora. Então, assim, mas eu vai tirar essa liberdade através de lei, através de norma? Não, né? Eu acho muito melhor criar incentivos, né? Criar mecanismos de incentivo, criar mecanismos de... Por exemplo, no colégio lá da minha filha, que estabeleceram, né? Estabeleceram que não pode ter fritura, não pode ter chocolate, não pode ter bala, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Né? O restaurante lá, a cantina do colégio. Sabe o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? eles levavam Eles de saem para a casa. rua e compram ou trazem para o Eles colégio. vão correndo para a rua e compram, trazem de casa, né? Ou pedem para a mãe e para o pai comprar no supermercado. Moral da história, a cantina começou a passar dificuldade financeira, né? Né? Diminuiu muito o movimento da cantina. Né? Claro, a intenção é boa, né? Só que de boas intenções o inferno está cheio. Não é isso que vai resolver, né? Vai vai criar mecanismos de incentivo. Tem que criar, na verdade, mecanismos de incentivo para que a criança mude o seu comportamento, mude a sua alimentação. Claro que à medida que fica mais velha, né, aí a menina de 17, 18, 19 anos começa a ficar vegetariana, vegana, já entende o processo, mas imagina pegar um menino, uma menina de 10, 11 anos e obrigar ele a comer batata assada, né, ele ou ela, né, comer batata assada, carne não pode ser frita, não sei o quê. Pô, é duro, né? Chiclete, imagina, no meu tempo a gente comia chiclete adoidado, tinha o tal do ping-pong, porque tinha as figurinhas da Copa. Então a gente ficava comendo muito chiclete. Então, claro, tem que criar, as políticas públicas são interessantes, né? Outra coisa, por exemplo, a França, novamente a França, né, tem uma tradição muito grande nisso, diminuir o número, hoje em dia, tá? O que nós temos? Nós temos um aumento muito grande da produtividade do trabalho, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, essa. Eu respondo processos, né? Eu tenho que fazer cálculos lá não aqui na web, né? Na minha outra atividade profissional, tem que fazer cálculos de atualização, né? De multa, de indenização trabalhista, tal. São cálculos até alguns simples, outros mais complicados, tá? Mas puxa, hoje em dia com o computador, o que eu faço? Eu já tenho toda a minuta. Muitas vezes quando eu vejo que o processo é semelhante ao que eu já fiz anteriormente, já está pronto lá, guardadinho no computador, né? Já está o modelinho pronto, já está tudo pronto, e a minha produtividade aumenta, né? Um processo que eu demoraria, sei lá, 1h30, 2 horas para fazer, eu teria que digitar, escrever, fazer toda a informação, essa informação, de certa forma, ela já está meio que construída em processos anteriores. Então, o tempo que eu levo para responder aquele processo, sei lá, é meia hora, né? O que eu levaria 1h30, 2 horas. Ou seja, 4 vezes mais rápido. Aumentou a minha produtividade. Eu pergunto, isso aí não pode redundar, por exemplo, em diminuição no tempo de trabalho? Eu preciso ficar 8 horas trabalhando, né, dentro do escritório? Será que 6 horas já não é mais do que suficiente? Aliás, tem alguns países na Europa que já cortaram o trabalho na sexta-feira. Não sei se vocês já viram isso também.
Sim, sim, já vi. E dizem que foi muito mais produtivo, né? As pessoas não trabalharem na sexta-feira, que elas eram muito mais produtivas nos outros dias. Ou seja, a pessoa aumenta a sua produtividade. E aí, no momento que tu tem mais tempo de lazer, tu pode fazer escolhas melhores. Tá? Pode fazer escolhas melhores, escolhas mais saudáveis, pode fazer uma atividade física, tá? De forma mais regular, tu pode fazer uma atividade tu pode fazer uma alimentação, né? Em vez de comer uma alimentação, pegar e botar no micro-ondas a comida, tu vai ter mais tempo para gastar, né? Em fazer um alimento mais trabalhado, um alimento orgânico, um alimento mais... Tudo isso é política pública, pessoal. Tudo isso afeta a saúde, afeta a gestão de custos em saúde. Entenderam? Tá claro? Posso continuar? Sim, pode continuar. Mas vê um mundo de coisas que tem para estudar, pessoal. É muita coisa legal. Tá, isso aqui, tá? A gente falou bastante. Então, agora vamos entrar em métodos de avaliação econômica. Eu não vou contar para você, mas essa é uma cadeira de 2 créditos que tem matéria de 4 créditos. Não sei se vocês sabem disso. Olhando o Moodle deu para perceber que tem bastante coisa. Mas é uma cadeira boa. Tá? Uma cadeira com bastante conteúdo. Vamos ver se está aqui. Estou compartilhando com vocês. Tá. Então, vamos lá. Vamos começar a estudar métodos de avaliação econômica. Ok? Então, economia é a grande área que a gente estuda. Tá? Depois da economia, o que nós temos? Nós temos a economia da saúde, né, que a gente falou um pouco, e dentro da economia da saúde, até vou arrumar aqui, nós temos a chamada farmacoeconomia. Na verdade, a farmaco seria uma área menor ainda, seria uma área maior aqui, ó, que seria uma bola intermediária entre economia da saúde e farmacoeconomia, que seria avaliação econômica. Tu não só avalia medicamentos, também pode avaliar próteses, pode avaliar órteses, pode avaliar terapias, pode avaliar procedimentos cirúrgicos, uma série de coisas que pode fazer avaliação custo-benefício. Tá? Bom, aí especificamente sobre farmacoeconomia, né, fazer avaliação econômica em saúde, aliás, desculpe, é fazer avaliação custo-benefício para escolha de medicamentos. Você lembra que a gente falou ano passado sobre a questão de medicamentos? Por que a farmacoeconomia é tão importante e ela tem um destaque tão grande na avaliação custo-benefício em saúde? Porque o medicamento é um componente muito importante na estrutura de custo de qualquer terapia, de qualquer escolha terapêutica. Então, na medida em que tu tem cada vez mais medicamentos mais caros, medicamentos mais uma disputa maior no mercado, né? Tem medicamentos que muitas vezes são novos, são mais caros, mas são mais eficazes. Tá? Então, aí entra uma escolha novamente. Será que o sistema público de saúde, será que o plano de saúde ele deve incorporar essa nova tecnologia, que é mais eficaz, porém é mais custosa? Essa discussão a gente vai ver a partir de agora. Tá? Isso aqui é farmacoeconomia, né? Que é basicamente aquilo que eu comentei. Eu estou tentando não ficar lendo lâminas, porque senão fica uma chatice. Tá? Tudo bem, vamos lá aqui em métodos de avaliação. Deixa eu já vou para métodos de avaliação. Diretrizes, farmacoeconômicos, tudo aqui, pessoal, é controlado pelo mercado, pelo Ministério da Saúde, tá? Existe um setor específico na área de medicamentos do Ministério da Saúde que estabelece diretrizes para medir efetividade, para definir qual tecnologia, qual medicamento a ser incorporado ou não, entendeu? Então, tem uma série de questões aí importantes.
que tem informações para preço, nova incorporação. Essa parte é uma parte mais específica, né? Seria interessante a gente trabalhar só com o setor de medicamentos, falar sobre a característica desse mercado, né? As pressões que esse mercado muitas vezes impõe sobre o setor público, né? Para a incorporação ou não de um novo fármaco, né? Essas grandes empresas de medicamentos têm um lobby muito grande, têm uma força muito grande. Vocês nunca foram, por exemplo, em um consultório médico e tem um cara lá meio esquisito com uma caixa enorme de medicamentos? Sim. Várias vezes já. Uma caixa ou uma pasta ou uma mochila, uma mala, né? Normalmente a gente encontra bastante isso. Tá, e o que esse cara está fazendo lá? Ele é representante das empresas de Representante de medicamentos. medicamento. Tá, e o que ele oferece para o médico muitas vezes? Olha, Amostra eu Da já amostra grátis. Sim, ele oferece a amostra grátis. Não só a amostra grátis ele oferece. Muitas vezes ele oferece vantagens Não, ele financeiras. oferece, se for indicado medicamento da marca que ele trabalha, Um o passeio médico de ganha alguma cruzeiro, coisa, um é ingresso todo facilidade. pago. Uma viagem para o Caribe. Bom, não Vou está te dizer que gravado. eles Há oferecem até suspeitas, comida. ninguém tem garantia. Oi, Ana, fala. Eles oferecem até comida, porque eu fui secretária de uma clínica, né, por 2 anos, e era de dermato. Eles mandam comida para os médicos, para secretárias, para todo mundo, para usar o medicamento, mandam um monte de amostra. É assim que funciona. Era bem bom, não vou negar. Né? Ou seja, tu recebia bem os caras, né? Sim, era isso que eles queriam, né? Que fossem recebidos bem, que eles pudessem falar com os médicos também, né? Eles vão Claro, fazendo tu é toda que essa dava o questão. acesso ao médico, né? Exatamente, porque às vezes a agenda do médico tá lotada e tinha dias, por exemplo, na quarta-feira era um dia na clínica que tinha muita gente. E tinha muitos médicos, tinha, sei lá, 5 médicos atendendo ao mesmo tempo. Eram todas as salas ali cheias, né? Então, eles iam, né, na quarta-feira sabendo que tinha muita gente, e aí os médicos às vezes estavam atrasados e tal, e como eles queriam passar na frente, eles faziam essas coisas pra gente deixar. Ou seja, eles subornavam não só o médico, como também a secretária do médico, é isso, né? Exatamente. Tudo do bem, né? Tudo numa boa, mas na verdade é isso, né? E aí tu gera conflito de interesse, tu gera problemas, né? Talvez, né? Isso leva, né, o médico a escolher medicamentos, a prescrever medicamentos que não necessariamente são os medicamentos mais eficazes. Claro que aí entra a questão da ética médica, né? Mas, então, ou seja, se a gente fosse estudar o mercado de medicamentos, as relações entre médico e essas empresas, né? E a relação entre essas empresas e o setor público, né? O Ministério da Saúde, a relação dessas empresas com o lobby político que elas têm, com a força que elas têm muitas vezes no próprio Congresso, não só do Brasil, no Congresso americano, no Congresso da zona do euro, assim por diante, né? Ou seja, é um mercado muito fora a concentração, né? Um mercado extremamente concentrado, porque tem chamados custos afundados. O que são os custos afundados? Né? É um setor onde tu investe bilhões ou milhões de dólares, né? Assim, 20, 30, 40, 50 milhões de dólares em pesquisa, no desenvolvimento de pesquisa, e passa 2, 3 anos e o resultado é nulo. Tu perde esse dinheiro. Por isso que se chama de custos afundados, né? E poucas empresas estão dispostas a isso, né? É muito difícil, né? Aí tem toda a questão do mercado de patentes, né? A necessidade de uma regra clara por parte do país na questão do registro da patente, do cumprimento dessa patente. Aí uma briga entre o tempo da patente, né, e a quebra do tempo da patente, o surgimento dos medicamentos genéricos, que nada mais que uma empresa de medicamento genérico é diferente de uma empresa de medicamento de marca. Quem é que me responde isso? Qual é que é a pergunta mesmo?
Qual é a grande diferença entre uma empresa de medicamento de marca para uma empresa de medicamento genérico? Não sei. Não sei. Basicamente, a questão é o seguinte: é o investimento em pesquisa e desenvolvimento, em P&D. A empresa de marca é aquela empresa que produz a substância ativa, é aquela empresa que faz a inovação, é aquela empresa que vai gerar um novo medicamento, um novo fármaco mais eficiente em relação à tecnologia vigente. Evidentemente que essa empresa ela é super poderosa, tem um capital muito grande e é um mercado extremamente concentrado. Por que é um mercado extremamente concentrado? Porque poucas empresas estão dispostas a participar de um mercado onde tu tem um grau de incerteza muito grande. Mais do que isso, para essa empresa participar desse mercado, primeiro, ela tem que ter capital financeiro elevado, tem que ter um suporte financeiro elevado. E, além disso, além do suporte financeiro elevado, ela tem que ter alguma garantia por parte do setor público de que no momento que ela descobrir essa nova substância ativa, ela vai ter alguma reserva, né, a chamada reserva temporária de mercado. Para quê? Para que ela possa recuperar esses custos afundados. Entenderam ou não? Não era aquele caso que o senhor tinha nos explicado, não me lembro se foi ah, na economia da saúde que a gente teve no outro, há uns semestres atrás, que eles tinham o domínio da produção do produto durante um tempo X e depois eles teriam que liberar para o mercado para outros produzirem, não era esse É caso? um monopólio temporário, justamente isso, o chamado monopólio temporário, que muitos criticam, mas na verdade ele se faz necessário para garantir que empresas invistam, tá? Só que poucas empresas atuam nesse mercado, por isso que esse mercado é extremamente concentrado, né? E empresas bilionárias investem nesse mercado. Quando descobrem, por exemplo, um medicamento, querem um exemplo? A descoberta do Viagra. O Viagra foi descoberta praticamente por acaso, né? Acho que a ideia era, se bem me lembro, se alguém puder me ajudar aqui, mas era a questão era um medicamento para o coração, não era isso? Eu não me Eu lembro. sei, Léo, sei que tem muita gente morrendo usando Viagra do coração, viu? Tudo bem, tá? Mas que foi uma revolução, foi, não? Concorda? Eu acho que era para pressão, sim. Eu acho que era assim. Era controle de pressão, uma coisa assim, sim, porque basicamente é isso que o Viagra faz, né? Aumenta a pressão né, do órgão específico masculino. Mas, pô, o quanto que essa empresa ganhou de dinheiro? Entenderam? Essa empresa ficou bilhão. Eu não sei de quem é, qual é, vocês sabem de que. Pfizer. É a Pfizer? Foi que a Pfizer. Pfizer. Como é que eu não comprei a ação da Pfizer antes da pandemia? Mas que burro que eu fui. Que raiva que eu tenho. Devia ter comprado a ação da Pfizer, ficar bilionário. Eu largar as aulas. Não, as aulas eu não largo, eu largar o Dyer, mas as aulas eu não largo. Mas observa o seguinte, mas é pouco, né? Tu tem um risco, né? Não é fácil tu entrar, ganhar um mercado como a Pfizer ganhou, entendeu? Seja na vacina, seja nessa questão do Viagra. Então, poucas empresas atuam nesse mercado. Né? E tu tem um custo afundado, como eu falei, o sunk cost, né? Um custo afundado, ou seja, um custo não recuperável, muitas vezes não recuperável. Cabelo, falou, dizia, um custo não recuperado, que implica em que poucas empresas possam participar. E mais do que isso, implica que a empresa, né, que participa tem que ter alguma garantia, tem que ter algum benefício caso descubra um novo princípio ativo. Já quando tu tem o fim da patente, a quebra da patente, o surgimento do mercado de medicamento genérico, é diferente. Essa empresa que vai produzir o medicamento genérico, ela não vai investir em pesquisa e desenvolvimento, ela não vai desenvolver uma nova substância ativa, ela vai utilizar uma substância ativa já existente. Entenderam? Sim, sim. Tinham se apercebido disso ou não? Eu não. Então, tu tem uma situação diferente, tem uma situação completamente diferente. Nesse caso, tu tem um mercado mais concorrencial, né? Essas empresas não investem em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos,
simplesmente elas fazem a produção e a distribuição de um medicamento, uma substância ativa que já existia. Entenderam? Observe a complexidade que é esse mercado de medicamentos. Tá? Claro que a gente não vai ter tempo de trabalhar tudo isso, senão seria 2, 3 cadeiras e 4 créditos. Mas é fantástica essa área. Uhum. Muito interessante. Tá? Tá? Uhum. Então, vamos lá. Eu falei um pouquinho de farmacoeconomia. Aqui, ó, falando em custos, tá? Aqui a gente já falou, não vou entrar nisso aqui porque vamos já entrar em métodos, era para ter entrado em métodos. Custos a gente falou bastante, né? Aqui ó, tem vários estudos que mostram os custos diretos, os custos indiretos de diversas doenças, né? Rinite alérgica, esse é um problema né? Muito grande. Quem é que aqui na sala não tem rinite alérgica? Eu tenho. Eu tenho. Né? Eu tenho também. Eu tenho a rinite da primavera. Chega na primavera, para mim é um terror. Se eu atravessar a redenção na primavera, eu fico 2 dias completamente com o nariz vermelho, entendeu? Por quê? É uma rinite do pólen, né? E por aí vai. Então, tu tem doenças assim que são de alta prevalência na população, artrite, asma, epilepsia, enxaqueca, esquizofrenia, incontinência urinária, né? Pessoas mais velhas, né? E aí tu faz aquilo que eu falei para você, né? Chamado custo da doença, médio custo dessa doença. Né? Custo direto, indireto, assim por diante. Tá. Aqui, ó, justamente era para ter começado às 1h30 atrás, mas estamos começando agora. Mas não, a gente aprendeu um monte, né, pessoal? Estamos conversando, estamos aprendendo um monte sobre economia da saúde. Bom, então o que eu tenho aqui? Quando eu penso em economia da saúde, quando eu penso em avaliação econômica da saúde, eu penso em instrumentos de avaliação econômica. Tá? Eu penso em ferramentas para tomada de decisão. Né? Quais ferramentas eu vou escolher para a tomada de decisão, para decidir qual a melhor tecnologia, qual a melhor estratégia em saúde, qual é a melhor terapêutica, qual é o melhor medicamento que eu devo incorporar. Lembrando sempre, cada escolha dessa, pessoal, gera um impacto absurdo, tá? Sobre o custo da saúde, seja o custo público, seja o custo da seguradora. Por exemplo, né, um medicamento para farmácia popular, né, para diabetes, um medicamento para hipertensão, um medicamento para enxaqueca, que a farmácia popular oferta. Né, dependendo do medicamento e do custo dele, substituir o medicamento X para o medicamento Y, sendo que o medicamento Y é um pouco mais eficaz, mas tem um custo 10% maior. Puxa, mas o que isso significa sobre o orçamento do Ministério da Saúde? Deem uma olhada. Né? Vocês sabem, acessem o orçamento do Ministério da Saúde, vejam a dotação orçamentária só para medicamentos, só para gastos com UTI, só para gastos com tratamentos quimioterápicos. Entenderam? Não é pouca coisa. Então, é um mercado muito interessante e tu tem que ter ferramentas para tomada de decisão com o menor risco possível. Okay. Então, basicamente, nós temos 4 métodos. Tá? Isso a gente consegue ver pelo menos 2 hoje. Né? O análise de custo mínimo e análise de custo-benefício. Tá? O que é essa tal de análise de custo mínimo? Tá? A análise de custo mínimo é um método bem básico de tomada de decisão. Tá? O que tu faz na análise de custo mínimo? Aqui. Está trancou. Tá? Tá aqui. Eu acho que. Só um pouquinho. Econômica. Aqui, você acha?
que é análise de custo mínimo, tá, pessoal? Análise de custo mínimo, melhor, compara duas situações, tá? Compara duas alternativas que têm eficácia semelhante, ou seja, que têm resultados semelhantes. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, tem uma série de procedimentos que tu pode fazer em termos dando baixa no hospital ou no ambulatório. Concordam ou não? Acho que sim. Tá, eu vou precisar ir no banheiro um minuto, tá, pessoal? Pode ser? Sim, sim. Dê um minuto só que eu já volto.
Oi, pessoal, tudo bem? Desculpe aí o atraso aí. Ok, estão me enxergando? Sim, Estão me enxergando já? agora sim, agora sim. Agora sim. Tá. Então, voltando aqui, onde é que eu estava, onde é que eu parei? A análise do custo mínimo. Tá, então a análise do custo mínimo seria o seguinte, ó. Seria, quando é que tu pode escolher a análise de custo mínimo? Quando tu tem duas alternativas com resultados, com desfecho, tá, muito semelhante, tá? E aí tu escolhe a alternativa com menor custo, ou seja, com o custo mínimo. É muito raro isso, tá? Mas, por exemplo, né? Por exemplo, tratamento para AIDS, tá? O que aconteceu, né? Isso aí lá no final da década de 90 houve a quebra das patentes, né? E os medicamentos, né, para AIDS se tornaram bem mais baratos, chamados medicamentos genéricos. Então, por exemplo, o que fez o Sistema Único de Saúde? Né, ele trocou todos os medicamentos de marca por medicamentos genéricos, né? Por quê? Porque a substância ativa é a mesma, tá? Ou seja, a eficácia é semelhante entre as duas alternativas. Tá? Então, como a eficácia é semelhante entre as duas alternativas, a escolha sempre vai recair sobre o custo menor, sobre o custo mais baixo. Outro exemplo, tá? Procedimentos estéticos, tá? Como, por exemplo, procedimentos capilares, procedimentos, né, a questão assim, tipo a retirada de uma marca, de uma pinta, a realização até mesmo de uma lipoaspiração, né, de um procedimento de procedimento, me ajudem aí, quem é que seriam os procedimentos estéticos aí? Colocação de um botox, não é isso? É botox ou botox? Botox. É bo... Até onde eu sei é Botox, porque é botox, né? É. Então, assim, puxa, esse é o tipo do procedimento que tu pode fazer via ambulatorial ou via hospitalar, baixando no hospital, ok? Novamente, né? Imagina a questão hospitalar, tem um custo muito maior, tem uma estrutura que tem que adequar para fazer o atendimento a esse paciente, né? Então, evidentemente que se tu tem resultados semelhantes, se tu tem desfechos semelhantes, tu vai escolher sempre aquela alternativa com custo mínimo, tá? Outro exemplo, mas talvez esse aqui não seja o melhor exemplo, tá, pessoal? É tratamento de pacientes com problemas mentais. Historicamente, como era feito o tratamento com pacientes mentais, pessoal? Não sei, não sei. Não tinha internação, tu não tinha os chamados Ah, hospitais psiquiátricos, tu sim, não tinha sim, os sanatórios. sim, sim. Tinham, não eram esses sanatórios que até davam terapia de choque, alguma coisa assim? Isso, exatamente, o Hospital São Pedro, Sanatório Partenon, tá? Tu tinha todo um isolamento do indivíduo, né? E essa pessoa, né, tinha um isolamento social e ali, né, tinha um tratamento. Mudou, né? Hoje em dia, o que se escolhe, né? Hoje em dia, a prioridade sempre é, claro, dependendo do paciente, mas a ideia sempre é manter esse paciente junto da família, não é isso? Uhum. Tá? Alguns dizem que né, com resultado equivalente, com resultado semelhante. Novamente, se tu assumir que essas duas alternativas têm resultado semelhante, têm resultado equivalente, tu pode, né, o Ministério da Saúde, o plano de saúde, pode escolher aquela alternativa que tem o menor custo. Isso seria a chamada avaliação custo mínimo. Uhum. Entenderam ou não? Uhum. O que é avaliação custo mínimo? Então, tu tem que Sim. partir da seguinte hipótese, da hipótese de que aquela alternativa, aliás,
a comparação das duas alternativas, ela tem que levar a resultados semelhantes. No momento que tu assume que as duas alternativas têm resultado semelhantes, tá? Tem resultado semelhante, tu vai sempre escolher a alternativa com menor custo. Aí, exemplo, medicamento de marca, medicamento genérico, atendimento ambulatorial, atendimento hospitalar, atendimento domiciliar, né? Internação do paciente, no caso de problemas mentais, sempre assumindo que tu tem custos equivalentes. Ok? Ok? Tá claro? Sim. Tá? Esse é chamado análise custo-mínimo. Vamos agora para a análise custo-benefício, da gente dar um descanso na aula de hoje. Está aqui, análise custo-benefício. Aqui, eu falei, aplicação para realização de pequenas cirurgias ambulatoriais em hospitais. O resultado deve ser o mesmo número de cirurgias realizadas com a mesma probabilidade de sucesso. O desfecho tem que ser semelhante. Tá? Aqui eu tenho duas alternativas, 2 antibióticos, ó, e observem que a eficácia é muito semelhante entre os dois. Tá? Um tem uma eficácia de 96%, outro tem eficácia de 95%. Qual medicamento escolher? Aquele medicamento que tem um menor custo. Tá? Aí não é só eficácia, aqui tem uma questão interessante, tá? Quando a gente pensa em medicamento, tá? Não é só a questão da eficácia sobre a cura da doença, mas também a eficácia sobre reações adversas. Muitas vezes o medicamento ele pode até ser mais eficaz que o outro, mas ele não compensa o ganho de eficácia dele se o tratamento implica em muitas reações adversas para o indivíduo, para o paciente. Isso é muito comum na quimioterapia, tá, pessoal? Tem muitos medicamentos que até apresentam uma eficácia um pouco melhor que a do seu concorrente. Só que, se tu for ver, ao longo do tratamento, a pessoa tem uma série de problemas. Tem ínguas, tem perda capilar, tem que mais, deixa eu ver, enjoo, né? Problemas no fígado. Então, tem uma variedade de problemas associados àquele medicamento, né? Que faz com que, imaginando que tem eficácia semelhante, né? Tu vai escolher o medicamento não apenas pelo custo mínimo. Tá? Aí já envolve outras variáveis no processo de escolha. Só vai adotar o custo mínimo se apresentar eficácia semelhante e reações adversas semelhantes. Aí tu vai sempre escolher aquele medicamento, aquela terapêutica, aquela prótese, aquela órtese que tem menor custo. Continuando. Análise custo-benefício. Aqui, para quem estudou matemática financeira, vocês já estudaram matemática financeira, não estudaram? Sim. Tá? Todo mundo já calculou o valor presente líquido. Calcularam o valor presente líquido? Sim. Tá? Então, o que é a avaliação custo-benefício? Avaliação custo-benefício é o seguinte, ó. A avaliação custo-benefício é comparar alternativas, comparar estratégias de saúde, comparar programas em saúde, comparar terapêuticas em saúde, a partir do custo e do benefício associado a cada alternativa. Então, tu mensura o custo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu pego aqui o valor presente líquido, eu pego um exemplo aqui. Puxa, achei que tinha. Acho que tem na. Não tem não. Eu tinha uma tabelinha direitinho. Acho que tem na lista de exercício. Tá? Peraí, já que a gente vai terminar em avaliação custo-benefício, eu vou não
interromper o compartilhamento, ver se eu acho aqui essa lista de exercícios para vocês. Só um pouquinho. E a gente já termina a aula. Estou abrindo aqui um arquivo. O arquivo da lista de exercícios que eu publiquei para vocês no Moodle, tá? Então, assim, o que é avaliação custo-benefício? Tu vai comparar, tá? Vamos supor que tu tenha 2 programas de saúde, tá? Aí tu vai comparar esses 2 programas a partir de um método financeiro, né? De uma técnica financeira, tá? Tu vai elencar os custos de cada um dos programas, tá? Vai elencar os custos de cada um dos programas e os resultados de cada um dos programas. E vai transformar esses resultados em valores financeiros. E aí, a partir do momento que tu tem custos e resultados em valores financeiros, tu vai aplicar a técnica financeira, a técnica do VPL. Tá? Por exemplo, né, tu vai calcular esse eu acho aqui, estou tentando abrir aqui para vocês, já facilita, já está aqui, lista de exercício de avaliação, está aqui, esse abre. Só um pouquinho, e dê um minutinho que a gente já vai. Tá abrindo. Tá, abriu aqui. Vou compartilhar com vocês. Ó, estou compartilhando com vocês. Ah, não quero. Tá aqui. Tá, olha aqui. Ok, tá? A gente vai ver todos esses exercícios, nós vamos revisar direitinho, tá? Fiquem tranquilos. Uhum. Tá, esse aqui, ó, esse exercício, tá? Pergunta 5. Esse é o típico exercício de avaliação custo-benefício. Então, tu tem ali, ó, suponha que o Ministério da Saúde possa escolher 3 alternativas terapêuticas, tá? A alternativa A, né, que consiste em fazer uma ampla campanha publicitária para a prevenção do câncer de mama, através do autoexame, como estratégia isolada, né, e realizar exames clínicos rotineiros a partir de 50 anos. Alternativa B, que consiste em oferecer ao usuário do SUS um exame clínico de mama, uma mamografia, realizada por profissional de saúde, de forma rotineira a partir dos 40 anos. Tá? E a alternativa C consiste em oferecer aos usuários do SUS um exame clínico de mama, mamografia, realizado por profissional de saúde, de forma rotineira, a partir dos 30 anos. Estão entendendo? Tu tem 3 alternativas aqui diferentes, sim ou não? Sim. Essas alternativas estão representadas aqui nessa tabela financeira. Ó. Tu tem os chamados custos associados a cada alternativa, claro, porque cada alternativa é diferente. Um começa com exame clínico de mama a partir dos 50, né, com autoexame até a data. Outro começa a partir dos 40, outro começa a partir dos 30. Vai ter o quê? Vai ter custos. Eu pergunto, qual dos 3 programas vai ser mais custoso? O A, o B ou o C? Hein? O que vocês acham? Aquele que começa mais tarde, os exames rotineiros, ou aquele que começa de forma mais precoce? Ah, não, mais precoce. Então, Alternativa C? a alternativa C. Porém, tem o outro lado, tem os desfechos, os resultados. Na medida em que tu escolhe uma alternativa de fazer exames clínicos mais cedos, tu evita o quê? Tu pode pegar pessoas lá com 30, 30 e poucos anos, 34 anos, 35 anos, que identificar precocemente o câncer. Evitar que essa pessoa faça quimioterapia, né? Fazer procedimentos mais simples, não tão invasivos. Evidentemente, tu vai ter um custo mais baixo, concorda? Então,
Então, tu tem duas, para cada escolha, para alternativa A, para alternativa B, para alternativa C, tu tem duas situações. Tu tem o custo associado à implantação do programa e tu tem o custo evitado. O que é o custo evitado? Seria a receita, né? Na saúde, tu não vai ter receita, tu vai ter custo evitado. Por que tu vai ter custo evitado? Porque na medida em que tu implantou o programa, né, aquela despesa que tu teria, né, com aquele paciente que está sendo agora monitorado, que não seria monitorado, né, tu evita. Está entendido? Está claro ou não? Sim. Tá, então tu vai ter, para cada alternativa, tu vai ter custo, que é, se vocês desenharem aquele fluxo de caixa, quando vocês estudaram matemática financeira, o custo é uma entradinha, é uma setinha para baixo ou uma setinha para cima? Hein? No fluxo de caixa que vocês desenharem em matemática financeira, é uma setinha para baixo ou uma setinha para cima? Quando entra ou quando sai? O custo sai, né? É saída, Ah, né? sim, o custo É saída, uma seta para é baixo. para baixo. Tá? Claro, e o custo evitado seria uma receita. Uhum. Tá? Seria uma receita. Seria uma setinha para cima. Então, por exemplo, ó, aqui vou tentar desenhar rapidamente aqui para vocês. Ó, eu teria um horizonte temporal aqui, tá? E para cada período, né? Poderia desenhar vários períodos aqui, período 1, ó, período 0. Estou olhando para a tabela aqui, tá? Período 1, ó, período 2, período 3. Ó, desenhando. Ó. E aí, ó, por exemplo, período 0, alternativa A. Ela tem custos evitados, alternativa A? Não, só tem custos de implantação. Então, eu só vou desenhar uma seta para baixo. Uhum. E por aí vai, eu vou fazendo. Ó, para o período 2, alternativa A também só tem um custo evitado de 200. Uhum. Aliás, um custo, não um custo evitado. Uhum. Para o período 3, para o período 1, período 2 também é 200. Tá? Para o período 3, mesma coisa. E por aí vai. Eu vou desenhando o fluxo de caixa, entenderam? Uhum. A partir do período 4, tá? A partir do período 4, eu vou ter uma entrada positiva, que é o chamado custos evitados, que é 400, não é esse? E o custo da implantação do programa, que é 200. Uhum. Vocês não fizeram isso em matemática financeira? Sim, sim. Tá? E a partir daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão trazer tudo a valor presente. Vão trazer todas as informações a valor presente para calcular o VPL. VPL. Será que vocês conseguem fazer isso para a aula que vem e a gente discutir esse exercício? Sim ou não? Eu acho que dá, professor. Vamos ver. O que tu acha, Bárbara? O que tu acha, Lisiane? Ana? Vamos tentar. Vamos tentar. Mas entenderam o que é para fazer? Para cada alternativa, tu vai ter um fluxo de caixa, de entradas e saídas. Lembrando sempre que custo é saída e custo evitado é uma receita. Uhum. Tá? E aí vocês vão calcular o VPL de cada alternativa. O que vai ser a alternativa escolhida? Aquela alternativa que tiver o melhor VPL. Uhum. Só que na área da saúde é diferente. Na área financeira, geralmente o VPL é positivo, concordam? Quanto maior o VPL, melhor. Numa área financeira, no negócio. Sim. Tá? Na área da saúde é o contrário. É o contrário. Na área da saúde, tu vai ter a melhor alternativa, aquela alternativa que apresentar. O VPL vai ser sempre negativo. O objetivo da saúde não é gerar lucro. Uhum. Tá? Uhum. Ah, é sutil isso aí, sim. Entenderam? Então, tu vai ter a seguinte situação, tu vai ter a escolha de
como é que eu vou dizer para vocês, vai ter a escolha a alternativa que tiver o VPL mais próximo de zero. Todos vão ser negativos. O objetivo não é obter lucro, mas vai ser aquele menos negativo. Entenderam? Menos negativo não em valor, mas em vetor, né? Não. É. Tá, tem que pensar diferente. Aham. Vamos tentar, professor. Vamos tentar. Tá? Vou pedir para vocês, tá? Tentarem Uhum. fazer esse exercício. Aí, aula que vem a gente corrige. Pode ser? Uhum. Tá. Obrigado, pessoal, então, pela atenção, tá? E aula que vem a gente continua. Lembrando Obrigado, assim, boa noite, bom fim de semana. tá, uma pergunta, tá? Agora falando uma coisa direta e objetiva com vocês. Tem problema se a gente avança? Porque eu tô indo com calma na cadeira, porque é uma cadeira bem pesada. Tem algum Uhum. problema se a gente avançar um pouco além dos 8 encontros? Por mim, não tem problema. Por mim também não, Ricardo. Eu também não tem problema. Eu já tive semestres que terminava uma e já começava a outra. Nesse caso aqui, não. Não tem problema por mim também, professor. Eu também, quinta de noite é só tu e depois não tem ninguém quinta de noite. Tu tá sem volume, Ricardo. Desculpe. Então vamos fazer com calma, sem estresse, né? Uhum. E vamos avançar na cadeira. Tá bom? Legal. Uhum. Porque essa cadeira é muito importante, cara. Eu gosto muito dessa cadeira, eu acho uma cadeira muito legal e tem muita coisa para aprender. Eu sei que eu digo isso em todas as cadeiras, né? Mas não, essa cadeira é uma cadeira muito legal mesmo. Aliás, eu já falei para a Paola e para a Carla, para as meninas lá que são mais da parte administrativa, que eu não gosto dessa parte, que essa é uma cadeira que tinha que ser 4 créditos. Mas isso é outra história para ser contada em outro dia. Uhum. Tá legal, pessoal? Legal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Um abração para todos aí. Quero ver vocês na terça-feira lá, então. Obrigado, Tá bom. Prof. Obrigada, Tchau, tchau. professor. Boa noite, colegas. Boa Tchau, noite, tchau. boa noite. Tchau, 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 Ricardo. boa noite, obrigada. Eu que agradeço a atenção de vocês.